E eu já estou aqui com a doutora Maitê e hoje o assunto, mais uma vez, é sério, né, doutora Maitê? Seja bem-vinda. Como vai? Tudo bom? Tudo bem. E olha, é sério, sabe por quê? Porque vamos falar dos hormônios que podem causar depressão. E Maitê, é tanta gente que pode estar fazendo tratamento para depressão e não ver resultado, né? E muitas vezes a pessoa tem sintomas de depressão e foge do diagnóstico ou não aceita esse diagnóstico. Porque quem é que às vezes não está muito cansado? Mas aí a gente fala, todo mundo nessa altura do campeonato está cansado, né? Tristeza, olha o mundo com branco e preto. Às vezes começa a dar irritabilidade ou mudança do humor. Às vezes começa a ter muita insônia ou dorme muito, né? Tem gente até que começa formigamento, dor no peito, parece uma... E não gosta mais das coisas que gostava. Então, eu gostava muito de fazer doces para minha família. Agora, se eu fizer, fiz. Eu gostava muito de programar uma viagem por ano, agora tanto faz. E outra coisa que envolve muito mulher é libido. É verdade. Muitas vezes a gente coloca muito o fator, é hormonal, é a menopausa. Muitas vezes não é. É outro coisa, tipo de coisa. Então, eu acho que essa parte que a gente fala depressão é uma palavra que meio que assusta as pessoas. Parece que você não tem força de vontade para passar por um momento difícil. E é muito mais do que isso, né? Mas momento difícil todo mundo passa. E várias vezes por dia, quem dirá no ano, né? Vamos para os nossos mitos ou verdade? Gente, já manda suas perguntas, hein? A falta de hormônio da tireoide pode causar depressão. É verdade. Essa é a principal causa da depressão pelo hormônio? E cortisol também. Cortisol também. Tanto é que, por exemplo, cortisol é o hormônio do estresse, né? Quando você tem muita ansiedade, nervoso, estresse, aquela vida muito corrida, o cortisol vai subindo. E esse cortisol está comprovado cientificamente que aumenta a irritabilidade e depressão das pessoas. Então, quem tem já uma tendência à depressão fica pior? Exatamente, porque a gente tem a depressão maior, que é genética, que aí é história na família inteira, ideias de suicídio, e tem a depressão que é essa fraqueza emocional, essa desânimo, indisposição, que isso pode acontecer e pessoas... Se passa de 2 semanas, você comprova que isso é uma depressão. Porque desânimo e preguiça todo mundo tem uma fase. Mas é diferente, né? Mas se você não consegue lutar contra isso, aí a gente já começa a pensar numa depressão. E depressão, a gente pode pensar só nessa questão de não estar bem e que vai melhorar mais. Primeira coisa, tem o diagnóstico de depressão ou acha que não está bem. Tem que se dosar hormônios, tanto é que os psiquiatras dosam, porque às vezes é uma coisa de doença. Você tratando a tireoide vai ficar mais disposta, animada, vai sair da crise de depressão. Ou se tem depressão, também tem que dosar, por quê? Isso pode piorar esse quadro de depressão. Verdade. Vamos ver mais uma? Homens têm mais depressão do que as mulheres. Mito. Mito? Mulher tem mais que homem? Sabe que 2/3 dos pacientes com depressão são mulheres. E por quê? Porque tem muito a ver com hormônio. Olha só, o estrógeno, que é o hormônio que a gente, quando vai menstruar, aumenta e depois diminui. Por que é TPM? O que é TPM? É uma depressãozinha. É uma irritabilidade, um nervosinho, um estresse, não tem paciência. É por causa do pico de estrógeno. Por que tem, por exemplo, depressão pós-parto? Porque você, quando tira a placenta, tira uma carga tão grande de estrógeno que essa alteração é que faz esse sentimento de irritabilidade também, mal-estar, de você não querer o filho, e nem é porque você não ama o filho, imagine, mas é uma sensação hormonal que dá, que leva esses quadros. Então a mulher tem mais depressão justamente por causa disso. Mas a gente também se cobra demais, isso tudo vai juntando, né? E não é que eu ia falar, mas mulher faz mais coisa que homem, não faz? Régua se faz, né? É cuidar da casa, cuidar dos filhos, profissionalmente. Mas o homem se permite mais, aí eu acho que a gente tem que aprender com eles. O homem é capaz de falar assim, depois a gente lava a louça, ele fica o domingo inteiro sentado no sofá, a gente consegue? Não. Você tá lá sentado no sofá, você tá pensando, aquela louça tá lá para lavar, vai encher de formiga. Então a culpa é da gente que não se coloca numa situação de eu tenho que me permitir deixar o negócio lá. E às vezes fala, não, mas eu tenho uma mulher que me ajuda em casa. Não, mas você tem que administrar essa pessoa. Gente, não é tão simples. É tão fácil quando a gente olha de fora, mas quando a gente está dentro do negócio, não é fácil, não. E homem não tem muita paciência, vamos falar a verdade. Não tem.
com a lição de casa dos filhos. Quem é? É a mulher. Aí vê a lição, aí vê se tá tudo certo. Aí tem que ser boazinha pro marido que vai chegar cansado de casa. Você tem que ser fofa. Né? Tem que ser fofa. E tem que ser perfumada, arrumada e super elegante também. Unha bem feita, cabelo bem feito, a casa arrumada, o banheiro limpo, a comida boa todo dia. Você não vai falar, hoje não tem jantar. E tomar remédio de depressão, então. Então, eu acho que esse é o problema. É a gente também aprender a dizer não. Sim. Né, Maitê? Limites, né? Eu consigo até tal ponto. Eu não quero fazer isso, saber falar não. Mas é que para evitar briga, a gente fica quieto. Muita coisa é melhor não falar. Também quando briga é pior. Aí solta tudo de uma vez. Aí o pobre coitado não sabe nem de onde que saiu tanta coisa, né? Aí mulher não pode, né? Mulher quer discutir relação toda hora, né? Então assim, eu acho que a gente foi educada de uma forma que não condiz mais com a atualidade. A gente trabalha fora, ok, tem dentro de casa tudo para fazer, mas quem trabalha em casa também está mais do que sobrecarregada, porque os filhos também requerem muito mais do que no passado os nossos precisavam da gente, né? E a mulher, por ser mulher e mãe, tem essa tendência de acolher, de saber apaziguar, de saber... Verdade. Isso acaba mexendo, né? Que você tem umas hormônios muito à flor da pele e isso tende a maior chance de depressão. Desregula também por isso, né? Desregula, aumenta o cortisol. Você não sabe o que é causa e o que é consequência mais, né? Sim. Usar remédios que tenham corticoide não causam depressão? Mito. É mito, né? Na verdade, cortisol é um hormônio que causa depressão, que engorda, dá desânimo. Que é o estresse também, Que é o estresse. Então, quando a gente está nervoso e estressado, você produz cortisol. E corticoides são remédios usados para inflamação, para asma, para rinite, que se usados ao longo do tempo, podem também causar depressão. Agora, que todo mundo fica estressado, fica. Sim. Como saber? Quer dizer, numa época de fim de ano como essa, fica todo mundo atolado. Por mais que a gente se organize, você não tem tempo nem de respirar. Sim. Como saber se você está só cansado, estressadinho, ou se seu estresse já passou a ser uma doença? Uma coisa muito comum e que acontece muito no dia a dia das pessoas é irritabilidade, tá? Então, se, por exemplo, você tá com um monte de coisa, né, Cátia, o lançamento do teu livro, você tá viajando, mas você chega, tô cansada, quero tirar o sapato, não sei o quê, tô de saco cheio, o que é que ele falou? Mas você fala, foi legal, você viu aquela pessoa? Tem que falar. Você viu que foto legal que a gente tirou? Sim. Você viu que aquela pessoa me agradeceu? É um cansaço físico, mas é uma gratidão gigante que alimenta a vida da gente, né? Quer dizer, o cansaço faz parte, porque a gente corre não só nesses dias, mas todos os outros, com a vida de dona de casa e tudo como toda mulher. Mas você valoriza as coisas. Agora, se você tem uma pessoa, e isso é muito comum, e são pessoas que não são diagnosticadas, que se chama distimia. Distimia? Que fala o negativo toda hora. Então, assim, são pessoas que de 10 frases que falam, 10 pensamentos, 8, 9 são para negatividade. Tipo, que dia ruim, né? Já vai chover de novo. Que saco, né? No meu guarda-roupa não tem nenhuma roupa que preste. Que saco, essa empregada não faz nada direito. Meu marido não aguenta mais falar a mesma coisa. Tipo, os fatos acontecem para todo mundo. É como a gente enxerga, como a gente encara e como a gente modifica esse fato. E modificar dá trabalho, que vai depender só da gente. Mas as pessoas às vezes não entendem que estão assim. Não enxergam? Classificam isso como mau humor. Não tem pessoas que você vê que só fala coisa ruim, coisa ruim, coisa ruim? Tem. Mas, e essas pessoas conseguem produzir ou não? Quer dizer, consegue trabalhar? Ou é o tipo de depressão que a pessoa continua nas suas atividades comuns, não para? Porque quando a gente pensa em depressão, a gente pensa naquela pessoa que fica acamada, que não sai da cama, que fica prostrada, não quer tomar banho, não quer ver ninguém. Um caso extremo, né? É isso, Kátia, que é legal a gente falar hoje, porque existem mais de 9 tipos de depressão. Então, essa é fácil, quando a pessoa não sai de casa, não toma banho. Essa todo mundo classifica. É depressão. Tá? Mas e a depressão, por exemplo, com melancolia? Que são pessoas tristes, que vê o bichinho chora, que sempre tá, sabe, tímido. Muitas crianças, adolescentes são assim, sabe? Introspectivos. É um tipo de depressão. Então, mas a gente também, muitas vezes, não olha para essas pessoas e fala, ela é legal porque ela é super fofa. Ela é boazinha, é fofa, sentimental, que doce. Mas será que ela é feliz? Não.
Muitas vezes não, né? E a irritabilidade? Tem pessoas que tá na fila. Ai, que saco, tô na fila. Ai, eu não vou esperar o médico. 30 minutos atrasado. Ah, eu quero fazer essa compra, mas eu nem vou ficar na fila porque eu já larga tudo no supermercado. Gente, é 5 da manhã buzinando que tem um carro na sua frente, que demorou 2 segundos que abriu o semáforo. Isso é um transtorno de humor classificado com depressão, com irritabilidade. Isso é muito comum. Por quê? As pessoas estão muito ansiosas hoje em dia, Kátia. Verdade. Né? Então, ansiedade generalizada é o mal do século. Por quê? A gente não fecha raciocínio. Você está aqui, mas você está pensando que você tem que responder. Né? O teu Instagram, o WhatsApp, você tem que fazer a compra de casa. Você não fecha raciocínio. Mas por isso que você tem que estar aqui, é só aqui. O depois você vê qual a sua escala de prioridades para onde você vai resolver, né? Isso é o mais importante. E o que as crianças têm hoje em dia, que eu acho que é o mal do século, é esse déficit de atenção. Porque a gente tem que fazer as crianças pararem para fazer o que estão fazendo, entendeu? Por isso que música é uma terapia importante, por isso que, por exemplo, ser escoteiro ensina, ter regras, qualquer tipo de religião ensina, dentro de casa ter regras. Por quê? Porque senão fica todo esse tumulto e vai gerando ansiedade que vai levar a uma depressão no futuro. Vamos ver mais um último mito. A depressão pode ser hereditária. Verdade. Mas você falou que é um tipo dos 9, né? Isso. Então, existe um tipo de depressão que aí é genético e aí geralmente é uma depressão muito mais grave, que não é só tristeza, mas as pessoas não querem mais viver e têm ideias de se matar. Isso geralmente tem fator genético, alguém na família já teve, por isso quando a gente faz uma história de depressão, esse é um fator principal. Já teve história na família? Porque aí é uma coisa mais hormonal e tem que tomar remédio o resto da vida. Quando a gente fala de depressão, por exemplo, pós-morte de alguém, demora 4 meses, Kátia, quando você perdeu algum ente querido ou quando você terminou um casamento que você gostava muito da pessoa, para você regular esses hormônios para que você saia dessa tristeza, dessa depressão reacional que a gente chama. E às vezes precisa de remédio, às vezes não. Às vezes a pessoa com uma terapia, com uma religiosidade, já consegue resolver, com amigos consegue, mas existem casos que você precisa usar a medicação para sempre. E não é porque você é menos forte do que os outros. Cada corpo reage de uma forma diferente, né? E as pessoas têm muita ideia de que a depressão é porque é fraca, não sabe tratar. Não. Gente, a cabeça, o cérebro é químico. Os nossos hormônios cerebrais, serotonina, não é que é o hormônio escolha, né? Não é. Então, às vezes, a gente precisa regularizar isso, até para você depois sair dessa fase e conseguir sozinha produzir. Mas vamos falar uma coisa, é difícil você chegar para a pessoa e falar assim, eu acho que você está com depressão. Sim. Muitas vezes a pessoa, o familiar, fica bravo. Se ofende, né? Se ofende. Então, sozinho, é difícil às vezes você perceber a tua necessidade de buscar uma ajuda médica, né? Sim. Então, quem está em casa que se sente muito cansado, perda de libido, irritabilidade, muita insônia ou muito sono, que tem até sintomas físicos, vale a pena. Será que realmente eu estou bem? Será que eu não podia precisar conversar com alguém, pedir uma ajuda, fazer uns exames, né? Para as perguntas que chegaram, vamos ver de quem é a primeira, da Kelly. Estou tomando remédios para depressão, mas tenho medo de nunca poder parar de usar. Será que os remédios podem viciar? Esse é o principal medo, eu acho, quando a pessoa recebe esse diagnóstico de depressão, né? Isso, a pessoa tem medo de ter que tomar o remédio para sempre. Mas se eu tiver que tomar um remédio para sempre, como tomo hipertenso, como alguns diabéticos, o remédio não é para ajudar a gente? Sim, o cérebro faz parte do corpo, então ele é um órgão, tanto quanto o coração, quanto o braço, a perna. Mas uma coisa assim, não é todo mundo que vai precisar tomar esse remédio o resto da vida, tá? Mas uma coisa, Kelly, que eu sei que esse teu medo é o medo da maioria das pessoas para encarar esse diagnóstico e começar o tratamento. O nosso cérebro tem química e tem hormônios. Então, geralmente, a depressão é uma falta de serotonina, tá? Que é o hormônio do prazer. Que é o hormônio do prazer, que inclusive até a gente pode falar os alimentos que têm serotonina, né? Então, Kelly, se você está precisando tomar um remédio no começo, uma coisa é bem importante. A gente precisa de pelo menos de 6 meses a 9 meses para isso ser estabilizado quimicamente no cérebro para depois conseguir tirar o remédio. Então, as pessoas que tomam 2 meses já começam a se sentir bem. Ah, eu vou tirar, porque agora eu já estou bem. A recidiva é muito grande. Mas aí volta
ao estágio que você estava no início, ou às vezes afunda mais um pouquinho? Às vezes pode até afundar mais, porque Pode, mascara o quadro. Então, quando você faz o diagnóstico, não fique com medo. Isso é uma coisa que acontece com a maioria das pessoas. Mas por que as pessoas não comentam com as outras? Tem vergonha. Isso é uma ignorância, Qual é o problema? não é verdade? A gente tem que ser feliz de qualquer jeito. O ruim é você estar infeliz e ficar quietinho, porque acho que assim você se engana. E depressão não é sinônimo de fraqueza. Depressão é você se autoconhecer, você saber que precisa de ajuda, reconhecer e tentar melhorar. É verdade. Quais alimentos aqui tem serotonina? Olha só, todos esses, Todos Kátia, eles? Tá? Então, abacate tem serotonina e é bom também para o colesterol bom, HDL, 1 colher por dia. O tomate tem bastante. Também é comprovado que diminui a incidência de câncer de intestino, tá? Banana, geralmente pela manhã, comer banana e o abacate, que é para o dia inteiro, é o que mais dura, porque eles aumentam o triptofano, que aumenta a serotonina. E triptofano também, não é ele que dá o start, falando pro cérebro da gente, olha, tá começando a escurecer, é bom você começar a ficar com soninho? Que é o espinafre que mais tem. Espinafre que tem. Então, comer espinafre à noite é muito ótimo, bom, né? para quem não consegue dormir direito. Gente, salada de espinafre, espinafre cru, é uma delícia. E é a gente cheio só de come ele ferro. refogado, né? Então, também é rico em vitamina. É ótimo. O que todo mundo conhece, chocolate. Mas aí o chocolate tem o seu benefício, mas tem aqueles probleminhas todos da gordura, do açúcar, que você já falou, né? Por isso que quem tem depressão tem mania de comer chocolate. Por quê? Porque está em busca de um hormônio que o cérebro está pedindo. Porque o corpo da gente pede, mas não vai pedir o espinafre. Não é verdade? Porque tem que comer muito espinafre para ter esse aumento de serotonina. E outra, né? Quando a gente caía, a mãe da gente, a avó da gente, não dava uma porção de espinafre, dava um chocolate. Sim. Então a gente tem aquela memória emotiva também, não Falou é? tudo, Tô Kátia. triste, preciso de chocolate. Então agora tá Exatamente. triste, come uma ameixa, que é muito melhor para a saúde, não é? E é menos calórico. E faz bem pro intestino. E faz bem pro né? intestino. E o chocolate, tudo bem, é uma delícia, mas isso aqui, ó, eu amo de paixão. Você come uma caixa sentada assistindo televisão rapidinho. Depois vai dar depressão porque engordou, né? Então vale mais a pena mesmo. E eu acho que essa sabedoria aqui que é super importante pra gente. Sim. Saber dosar, né, Maitê? E abacaxi também, nozes. Cuidado que nozes, agora no Natal tem muito, mas é altamente calórico. São quantas nozes que eu posso? 3 por vez? Só 3. Opa, só isso aqui, gente. Mas se você no dia a dia, comer um pouquinho disso, você vai estar se beneficiando. Cada dia eu mudo, escolho um alimento diferente, né? Isso vale não só para quem está com depressão, mas quem está se sentindo cansado e está precisando de mais energia, né? Para qualidade de vida. Então, são substâncias que aumentam o hormônio da paixão, do bem-estar e do prazer. Mas a atividade física também faz isso. Bastante, aumenta a endorfina. É o que mais aumenta, na verdade. Então era legal fazer atividade física e depois se alimentar direitinho, né? Com espinafre. E com espinafre. Eu adoro espinafre. Vamos ver mais uma. Lourdes, tenho 61 anos e recebi o diagnóstico de depressão. Estou tomando remédio há cerca de 3 semanas, mas ainda não senti muita melhora. Também tenho problema de tireoide. Será que o medicamento está certo? O que mais eu posso fazer para melhorar? Excelente, Lourdes. Quando a gente começa a tomar um antidepressivo, ele vai começar a ter uma concentração depois de 15 dias. Mas começar, né? Então não é, não tá dando certo, já vou tirar. Já vou trocar por outro, tá? Quando tá 61 anos, menopausa. Então os hormônios também já estão atrapalhando. Tireoide é outro hormônio que pode atrapalhar. Então, dosar tudo, vamos repor tudo e ter calma e paciência. Agora, ela falou da tireoide. E muitas vezes as pessoas foram diagnosticadas com problema de tireoide, tomam medicação, mas não voltam no endócrino. E o corpo da gente vai tendo alterações, necessidades diferentes. Essa medicação, ela tem que ser sempre redosada, não é? Exatamente. De 4 em 4 meses é certo a gente redosar o hormônio da tireoide, porque ele tem oscilações de acordo com o nervoso e estresse da pessoa. Então, é sutil, né? Aumentou o estresse, aumenta o remédio da tireoide. Diminuiu. Mas não é para fazer isso em casa. Tô mais estressada, tomo 2. Aí não. Isso é loucura, porque você pode acabar se matando. Sim. O que te salva é o que te mata, né? Então, quer dizer, a Lourdes
tem que buscar um endocrinologista para Sim. fazer direitinho essa checagem hormonal, E tenho né? certeza, Lourdes, que você estabilizando esses hormônios, com certeza a melhora do quadro de depressão vai vir mais rápido. Agora, e terapias que antigamente eram ditas como alternativas, como acupuntura, ajudam também a reequilibrar esse corpo? Bastante. Yoga, acupuntura, tudo que a gente faz tem um equilíbrio, porque o equilíbrio hormonal não vem só de remédio, vem de energia, quem acredita Sim, nisso, espiritualidade e de você se sentir bem. Então, por exemplo, tal igreja traz a cura, talvez, porque é tanta fé, é tanta energia positiva. Você acredita tanto naquilo, né? Isso. Então, a acupuntura tem comprovação científica que existem os pontos que aumentam, inclusive, hormônios. Ué, você que é médica, a ciência não comprovou que fazendo, acho que era uma ressonância, se não me engano, na pessoa, sem ela estar orando, e quando ela está orando, a química cerebral é outra durante uma oração? A conexão de hormônios é diferente. Não é muito louco isso? isso? É muito legal, muito isso legal. Isso é químico, isso não é achismo, né? É químico. É a ciência que prova, né? E a gente tem que acreditar nisso, tem que ir atrás, sabe? Não tem que ter preconceito. Como a Kátia falou, gente, tem tantas alternativas. Se você tem medo até do remédio, procura uma acupuntura, Sim. procura uma meditação, uma boa conversa, uma psicoterapia. Sim. Tudo ajuda. Aprende a falar não. Eu falo pra minha mãe, fala no espelho. Que aí depois falar para os outros é mais fácil. Mas ela é boazinha. Tá? Então, mas aí as pessoas falam, é boazinha. Mas quantas vezes você quer falar um não e você fala um sim para não magoar o outro? E aí aquilo vai te contaminando por dentro, Sim. não é verdade? As mães da gente não foram educadas, a gente também não foi muito, mas a gente aprendeu sozinha a falar um não. Sim. Não é? Você tem que falar sempre sim para tudo. E aí isso vai contaminando, vai acabando com a saúde da gente, né, Maitê? E ó, eu tenho dificuldade ainda de falar não. Ah, eu vou te ensinar. Você me ensina muitas coisas. Fácil. O mais difícil são as primeiras vezes. Mas não é um não para qualquer coisa. É assim, não, eu não quero fazer, mas eu permito que você faça. E é um não que não magoa os outros também. É se colocar no lugar das pessoas, é saber falar o não na hora certa e se sentir aliviado com isso. É, não, né? não sentir culpa, né? Sem culpa. A Paula diz o seguinte: meu sobrinho sofreu um trauma muito intenso e está tomando antidepressivos. Será que ele tem chances no futuro de ser um adulto depressivo? Então, Paula, é assim, se ele foi por um trauma e a gente fazendo a psicoterapia, dando orientações, com certeza ele vai sair desse antidepressivo. Isso foi uma fase da vida, como acontecem com todas as pessoas, momentos difíceis na vida, né? Então a gente sabe que o antidepressivo para sempre é mais para as pessoas que têm essa tendência genética e que não procuraram outro tipo de ajuda para sair do antidepressivo. Agora, tem muita gente que quando a gente fala em psicoterapia, fala, mas não é para mim. Eu não tenho direito, não tenho dinheiro para isso e não tenho direito a isso, já que não tenho dinheiro. E a gente vê que tem muitas faculdades de psicologia que fazem um atendimento com um valor muito simbólico também. Então, tem que buscar essas faculdades também de psicologia para você ter essa oportunidade de se cuidar, né, Maitê? É muito importante, existe essa ajuda. E terapia, é lógico que todo mundo deveria fazer, todo ser humano precisa de uma segunda opinião, de uma outra avaliação. Por exemplo, a nossa conversa aqui, Kátia, eu tenho certeza que ela é uma terapia para muitas pessoas. Mas pra gente também é. Não é? Quantas vezes a gente aqui, as pessoas nem sabem disso, um fala uma coisinha que dá uma luzinha, e fala assim, gente, é verdade, como eu não percebi isso? Não é? São os pequenos toques, né? A gente tem que se aproximar de pessoas do bem, que tragam alegria, que tragam energia, como você, Kátia, entendeu? Você sempre está feliz na sua vida, não é verdade? Eu tenho um monte de chateação, mas a gente vai olhar para a chateação e falar assim, fica aí na fila que se eu quiser eu te pego de volta. Agora, você vai ter amizade, não é só questão, às vezes essa pessoa precisa de ajuda, mas você vai conviver com pessoas que só reclamam ou que mandam você destruir tudo? Não. Termina o casamento, joga os filhos pela janela, termina o emprego. Não, que é isso. Então, Agora é mais fácil, muitas vezes, a gente aceitar essa opinião de uma pessoa que não conhece a nossa história, né? Sim. Daí o psicoterapeuta é tão importante também, né? E às vezes não é que ele vai dar uma opinião do que você tem que fazer. Não, tem pessoas que acham, não é. Ele vai falar, ó, você pode fazer desse jeito, desse. Coisas que não abriu tua mente que você poderia tentar. Né? Quando eu fiz terapia, eu tô voltando agora. Vou voltar a fazer. O meu psicoterapeuta falava assim pra mim, ai, Kátia, ó, de boa. E falava desse jeito. Você quer ser boazinha por quê? Porque você é carente, né? Então você quer fazer tudo que todo mundo manda, mas você é infeliz.
escolha. Você quer continuar infeliz e todo mundo achando que você é boazinha, a maior parte também não vai achar que você é boazinha, porque eles vão decidir. Ou você quer tomar as rédeas da sua vida e decidir o que você quer pra você. Vai te dar trabalho, mas a segunda opção é sempre melhor. E é verdade. É verdade. Mas a gente não pode ser covarde. Às vezes a gente é covarde. Porque a gente fala, vou deixar mais um pouquinho, as coisas se acertam e a gente vai ficando infeliz. E o tempo vai passando. E passa rápido. Passa rápido. Olha, eu vou passar para vocês os contatos da doutora Maitê Pimentel. Você sabe que o nosso bate-papo aqui é ótimo, mas porque a gente aprende bastante, mas nada supre a necessidade de você ir ao médico. Seguir a orientação dele, tire suas dúvidas, anota no caderninho as suas perguntinhas mesmo. Chegando lá, pergunte. Não tenha vergonha de perguntar o que está te incomodando. É para você passar para frente. O médico é o profissional mais indicado para te orientar nesse sentido. Faça seus exames e siga a recomendação que ele te passar. Os contatos da doutora Maitê Pimentel é o www.indoc.com.br, Indoc de endocrinologista.com.br. Lá você tem os contatos todos, umas matérias bem legais que também vão te ajudar. Obrigada mais uma vez. Obrigadão. Adoro quando você vem.